bem com você? Mês de outubro está acabando, mas não podemos esquecer que o cuidado com o câncer de mama tem que ser todos os dias. O autoexame, que é o toque que você, mulher, pode fazer em si mesma, pode salvar a sua vida. Mesmo que o mês de outubro acabe, lembre-se que cuidado e preservação da vida tem que ser todos os dias. O mês de outubro é apenas para lembrar dos cuidados que devemos ter com o câncer de mama. Mas aí você vai continuar também fazendo o autoexame, certo? A nossa aula de ciências hoje, para você aluno e aluno da segunda fase, está no seu livro, na página 70 à página 73. E tem como tema os ecossistemas. Vamos analisar? Os ecossistemas. Aqui nós temos uma imagem onde aparece vários animais, onde aparece vegetação, peixes que vivem na água, né? São os animais que vivem na água. E aqui nós temos sanguessuga e alguns micro-organismos aquáticos que estão aqui dentro da água. E tem também, gente, outras coisas que fazem parte do ecossistema, né? Vamos falar primeiro aqui. O conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um local é chamado de ecossistema. Então, tudo que você está vendo aqui nessa imagem faz parte do ecossistema. Porém, ele é dividido em seres vivos e componentes não vivos. Os seres vivos, nós estamos vendo aqui, caramujo, tartaruga de água doce, a capivara, o frango d'água, a libélula, sapo, a vegetação, os peixes, sanguessuga e os micro-organismos que vivem na água. Esses são chamados seres vivos. Mas aqui também, fazendo parte do ecossistema, nós temos os seres que são chamados componentes não vivos. Quais são eles? São aqui, a vegetação, que são as plantas, né? A vegetação é um ser vivo. Nós temos aqui as rochas, né? Junto à vegetação, nós temos as rochas que são seres não vivos. Temos também o solo, olha aqui rocha, olha aqui o solo, né? Nós temos a luz do sol também que faz parte do ecossistema, porém é um componente não vivo. E nós temos o ar, né? Que é invisível, mas ao respirarmos a gente sabe que o ar ele existe. Então todos esses elementos citados aqui fazem parte do ecossistema. Vamos conhecer outros tipos de ecossistema? Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais, cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado, né? Você já entrou numa caverna? Você conhece uma caverna? Ou você já viu através de livros, na TV, na internet uma caverna? A gente sabe que são ambientes bem escuros, né? Aí você olha assim e diz, não, mas aí não tem vida. Tem sim. Lá nós encontramos muitos seres vivos e também seres não vivos, como a gente viu, né? Rochas e outros seres. Então, lá também vivem animais cujo corpo não tem cor, nem tem olhos, mas eles têm longas antenas e um olfato bem apurado. Aí ele pergunta assim, vou lhe ajudar a responder, viu? Preste atenção. A que características do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? A gente acabou de falar, né? Como é o tipo, o que é que acontece dentro de uma caverna, como é uma caverna? A gente sabe que é um ambiente bem escuro, né? Então, quem vive lá está adaptado a esse ambiente escuro. Então, a característica principal desse ambiente é a escuridão. Agora, quais as adaptações foram citadas no texto? Certo? Será que a gente, como ser vivo, como ser humano, a gente conseguiria viver na caverna? Depende, se ela tiver alguma luz, alguma coisa assim, sim, mas se ela for totalmente escura, não, porque nós também dependemos da luz do sol, é onde nós encontramos a vitamina D, que ajuda a nos manter saudáveis. Então aí, já seria mais complicado, né? Porém, esses seres que vivem dentro da caverna, onde tem como característica a escuridão, são seres que precisam se adaptar
aqui, ó, quais são as adaptações. Então, o que é que esses seres têm? Eles têm, né, eles não têm cor nem olhos, mas, olha mais aqui, ó, mas eles têm longas antenas e um olfato bem apurado. Então, apesar de viver na escuridão de uma caverna, eles sobrevivem por quê? Porque suas longas antenas e um olfato bem apurado, que são características desses animais que vivem dentro dessas cavernas, conseguem sobreviver. Então, tá aí, ó, a resposta para a sua pergunta no livro. Agora vamos conhecer aqui outros tipos de ecossistema. Cada ecossistema é de um jeito. Vamos ver? A gente já viu aí, ó, o ambiente onde tinha lagoas, rochas, animais, né? Micro-organismos. Vimos também outro ecossistema, como a caverna, onde tem vidas, tem componentes vivos e componentes seres vivos e componentes não vivos. E aqui a gente vai conhecer também dois tipos diferentes de ecossistema. Vamos ver aqui. Esse primeiro aqui, gente, é o mangue vermelho. Você já ouviu falar no mangue? Né? O mangue são locais onde eles vivem. A vegetação ela vive numa parte alagada, onde geralmente a água não tem oxigênio e a água geralmente é salgada, né? Então esses mangues, eles estão aqui, ó. O mangue vermelho vive em terrenos alagados e com muito sal. Eita, Pro, e como é que essa planta ela consegue sobreviver a esse ambiente? Se você observar aqui, gente, ó, as raízes do mangue vermelho, elas estão para fora. Sendo assim, elas conseguem amenizar ou diminuir a quantidade de sal da água, produzindo, ajudando a planta a fabricar seu próprio alimento, é o que a gente chama de fotossíntese, sobrevivendo assim ao ecossistema, né? Então, o mangue vermelho é uma vegetação ou é um dos ecossistemas que faz parte dos manguezais, onde são encontrados nos manguezais. Aqui também ao lado, sei que muitos de vocês conhecem, nós temos aqui os juazeiros sobrevivem a longos períodos de chuva. Nós vivemos na região do sertão, que é uma região bastante quente. Então, aqui nós vamos encontrar o mangue vermelho, a gente não encontra, porque é uma vegetação típica de manguezais. Já o juazeiro, a gente vai encontrar bastante aqui na nossa região, né? É uma vegetação, gente, que ele tem nas suas folhas, ele tem folhas que são bastante resistentes e também essa planta aqui a gente encontra espinhos. Então, ó, as raízes são bastante profundas. Esse juazeiro aqui, ele tem uma altura de 5 metros. E aí, o que acontece? Quando chove, essa água vem aqui para o subsolo, onde as raízes, elas conseguem tirar do subsolo essa água. E como é uma planta de espinho, essa água permanece guardada por muito tempo, resistindo assim à ação do tempo até que chova novamente. Então, aqui nós temos o ser vivo, que é a planta, que é o juazeiro, e nós temos os outros seres aqui, componentes não vivos, que são o solo, né? Aí nós temos a chuva também, que entra como componente não vivo, mas que vai ajudar essa planta a se manter viva. Outro exemplo de resistência que eu quero dar para você, que não aparece aqui, assim muito parecido com o juazeiro, é o umbu. Você sabe que o nosso umbu é um fruto maravilhoso do nosso sertão. Porém, ele passa grande parte do tempo seco, sem produzir seus frutos, né? E aí, de repente, quando o clima começa a mudar, que vem as chuvas, o que é que acontece? O umbu começa a florir e a ficar com suas folhas todas verdinhas. E aí vem os frutos e a gente bem que aproveita esses frutos, né? Por quê? Porque ele consegue resistir às secas, aproveitando a água que fica aqui no subsolo, não morrendo por completo. E quando vem as chuvas, ele renasce novamente. Então, aqui são dois tipos de ecossistemas. Relações alimentares. Vamos ver agora como acontece essa relação de alimento dentro dos ecossistemas? Primeiro vamos ler. Ele diz assim: em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo se alimenta de uma forma. Nós somos seres vivos. As plantas que a gente planta, elas também são seres vivos, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Então, mas a gente depende de alguma coisa para poder se manter vivo. A planta precisa de alimento, de água, de luz solar para produzir o seu próprio alimento. Nós também dependemos de muitas coisas,
né? Então, aqui, ó, a sequência de alimentação em um ecossistema é chamado de cadeia alimentar. Vamos ver como funciona essa cadeia alimentar? Pronto, aqui nós temos, ó, relações alimentares. Então, uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz. Alguém tem que fazer lá comida para a gente comer, né? Então, ele produz, ó, o seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Em geral, esse produtor são plantas ou algas. Então, aqui nós temos, ó, a planta. A planta, ela faz o processo da fotossíntese, onde ela fabrica seu próprio alimento. Para fabricar seu próprio alimento, ela vai precisar de água, de terra boa, de adubo, de luz solar, né? Assim, a planta, ao fabricar a fotossíntese, ela está se alimentando, ela produz o próprio alimento dela. Mas aí alguém vai comer essa planta. E nessa cadeia alimentar aqui, nós temos como exemplo o caramujo. O produtor serve de alimento para outro ser vivo, como o caramujo, né? Então, você observa aqui que o caramujo está se alimentando dessa planta que produziu o seu próprio alimento. Aí, nós temos aqui, ó, o tuiuiu. O tuiuiu, que é uma ave, né? Você tá vendo aqui a foto dela. O tuiuiu vem, onde o tuiuiu tá aqui, ele vem, ó, e come o caramujo que se alimentou da planta que produziu o seu próprio alimento. Retornando, a planta produz seu próprio alimento, o caramujo se alimenta da planta, o tuiuiu vem e come a planta. Com o passar do tempo, o tuiuiu ele vai morrer. E quando ele morrer, ele vai se decompor. Foi o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, aí, ao se decompor, os restos de todos os seres vivos na cadeia alimentar vão se transformar de alimentos para fungos e bactérias, que são os decompositores. Então, na cadeia alimentar, nós temos o produtor, o consumidor e o decompositor. Então, aqui nós temos, ó, a planta que produz seu próprio alimento, são os produtores. O caramujo e o tuiuiu que se alimentam. O caramujo que se alimentou da planta, o tuiuiu que se alimentou do caramujo, são chamados de consumidores. Eles consumiram. E aí vem, ó, a decomposição através dos fungos e bactérias, onde são chamados de decompositores. Agora vamos ver aqui o caminho da energia ao longo das cadeias alimentares. É o que a gente chama de fluxo de energia. Eu acabei de almoçar, estou forte, estou saudável, estou cheia de energia. Então vamos entender como funciona essa energia. Aqui nós temos, ó, o Sol, que já percebemos que é um componente não vivo, né? O Sol está sempre lá nos mandando toda a energia. Então, a energia é captada pelas plantas. Então, a planta, ó, recebe a energia do Sol para produzir seu próprio alimento. Que a planta automaticamente, ao produzir seu próprio alimento, vai gastar energia. Só que observe aqui, gente, olha o tamanho dessa seta. Olha como essa seta está aqui, tá vendo? Bem grande, né? Então, a planta gasta bastante energia para produzir seu próprio alimento. Então, a planta gastou energia, essa energia que a planta gastou ao produzir seu próprio alimento, que a fez ficar forte, ela foi transferida para o animal que irá consumi-la. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do animal que vai gastar, que vai comer essa planta. Ao comer essa planta, ela também está, ó, recebendo a energia que foi transferida da planta. Assim, ao receber a energia que foi transferida da planta, esse animal também vai gastar energia, né? Então, você perceba, olha como está essa seta aqui, mais larga. Já essa seta aqui, ela já está mais fina do que essa. Por quê? Porque ele já gastou menos energia do que a planta. Aí, nós temos aqui outro animal que já vai se alimentar do coelho e receber a energia que veio do coelho. Se alimentou, agora estou forte, cheio de energia. Porém, esse animal vai gastar energia. Olha só como ela já está bem menor do que a energia gasta por esse outro animal. Desculpa. E aí, esse animal que recebeu sua energia vai transferir para o outro consumidor.
E aí, ó, o último, perceba que a energia está bem menor que o primeiro. Por quê? Porque uma energia foi passando de um para o outro e automaticamente, o que foi que aconteceu? Eles também foram gastando energia. E se você observar aqui, ó, o fluxo de energia, é isso que ele está mostrando aqui. Ele começou, ó, bastante, né? E ao passar de um consumidor para outro, ele vai diminuindo. Então, o fluxo de energia ocorre em uma única direção nas cadeias alimentares. A espessura da seta indica a quantidade de energia gasta e transferida. Então, você vê aqui, ó, que ele foi transferindo, foi gastando até o último consumidor. Vamos à nossa atividade? Diz assim, diz assim, leia cada frase a seguir, Leia cada frase a seguir para um colega e diga se você concorda com o que está escrito. Explique sua resposta. No caso aí você não vai ler para um colega, né? Então eu vou ler para você e você lê para você mesmo. Explique sua resposta, muito importante isso. Na letra A diz assim: nenhum animal produz seu próprio alimento. Todos são consumidores. Então vamos voltar aqui. Esse animal ele produziu o alimento dele? Não, nem esse, nem esse. Então, ó, nenhum animal produz seu próprio alimento. É o que ele está aqui dizendo. Nenhum animal produz seu próprio alimento. Todos são consumidores. Essa resposta está certa? Você vai justificar, sim, todo animal ele não produz seu próprio alimento, porque ele é consumidor. Aí você pode explicar aquelas orientações que eu dei, que a planta fabrica seu próprio alimento, sendo assim produtora, alimentando os animais que irão comê-la. Na letra B, ele diz assim: o ser humano é um produtor, porque faz seu próprio alimento. Professor, eu fui lá na cozinha hoje, cozinhei feijão, arroz, eu produzi meu alimento. Não, gente. Você preparou o alimento, porque ele já estava produzido, ele foi plantado, ele foi colhido. A terra, que está lá, que é um componente não vivo, foi quem produziu esse alimento, quem ajudou a planta. Lembra da planta? Então, o feijão, o arroz que você vai estar lá, você não vai produzir o arroz e o feijão. Ah, mas eu plantei, você plantou. Não é que você não é o produtor. O produtor aí foi a planta, você é o consumidor. Então, o ser humano é um produtor? Não, você é um consumidor, certo? Letra C. A energia nos ecossistemas não é reciclada, ela segue um fluxo em uma única direção. Então, assim, ó, eu vou pegar a energia aqui que veio da planta e vou reaproveitar para mim. Essa energia, ela é reciclada, ela foi reaproveitada? Aí você vai dizer se sim ou não. Ele está dizendo aqui, ó, a energia nos ecossistemas não é reciclada. Se você concorda, você vai dizer sim, porque fez assim, aconteceu assim, reformou e tudo mais. Ou ela segue um fluxo em uma única direção. Então, aí você vai explicar, justificando a sua resposta, tá certo? Se você tiver dúvida, você pode voltar o vídeo um pouquinho nas explicações, ou você pode pedir ajuda ao professor que está no plantão pedagógico, ou também, gente, você pode ler aí. Eu não coloquei aqui todos os textos que aparecem no seu livro, mas você pode aproveitar e fazer a leitura desse texto que vai estar orientando, tá certo? Agora é com você. Tenha uma boa aula, capricha na atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço.